Bom, estamos gravando. Bom dia a todos para o nosso seminário. Iniciando a aula, só trazendo algumas explicações para vocês com relação ao portal. Tá? Foi descoberto realmente o que estava acontecendo. O que houve? Tem alunos, eu não fazia nem ideia disso, tem alunos que são do turno da manhã, que costumavam fazer um turno da manhã. E tem alunos aqui que eram do turno da noite, ou pelo menos estavam colocados numa turma que seria a turma da noite. O que ocorreu? Essa turma que era da noite, ela estava ainda com um professor, que parece que era o professor do semestre passado, que era a Virgínia. Né? Então, por isso não aparecia para mim, porque estava colocado como uma turma para ela. Então, eu não visualizava a turma de vocês. Eu acho que nem vocês. Né? Daí passaram para o meu nome. Naquele dia eu fui lá para tentar entender, porque eles falavam, não, tá tudo certo. Mas quando eles falavam que estava tudo certo, era referente aos alunos da manhã, e não os alunos que estariam colocados à noite. Eles descobriram isso, né? Então, foi passada essa turma da noite para o meu nome, então comecei a visualizar vocês, e deu um conflito com a data, porque teria uma outra turma à noite. Então, eles passaram vocês como se fosse para quarta-feira. Vocês foram olhar lá, as datas, não sei se vocês têm acesso às datas, enfim, de frequências, vai estar as datas diferentes, como se fosse na quarta-feira. Foi a forma que eles encontraram de tornar essa turma ativa para os alunos da noite, né? Então, dentro desta arrumação deles, foi possível começar a visualizar a turma de vocês. Né? Ô, professor, e essa arrumação é definitiva? Vai ser quarta-feira pelo sistema? Pelo sistema. Em termos práticos, não modifica nada. Né? Só pela questão... Não, para mim modifica no sentido que eu tenho dispensa do meu trabalho nos dias das provas finais. Entendi. E aí, na terça-feira, eu não terei dispensa. Quem está falando da Vanessa? Vanessa, assim, ó, É. isso é bem fácil de resolver. Tu me manda um e-mail que eu encaminho para TI e a gente faz uma justificativa do que está acontecendo na FAMAC. Acredito que isso vai ser bem tranquilo, tá? Tá. Para justificar o teu trabalho, enfim, de que o que consta no sistema foi uma modificação por termos de ajuste para poder viabilizar uma turma na, no sistema, né? Então, daí isso eu acho que bem tranquilo, o pessoal te dá um atestado dessa situação para tu não te prejudicar no teu trabalho, tá? Tá. Tá Tu bom. tem o meu Obrigada. e-mail, Vanessa? Não. Tá, eu passo lá no grupo daí, Tá. tá? Obrigada, professor. Eu só não esquece, eu tenho quase certeza que eu não vou esquecer, tá? Mas caso eu esqueça, tu me cobra, tá? Me marca ali no grupo, professor, teu e-mail. Bom, então, só para dizer para vocês que isso está resolvido, tá? O que aconteceu? Eu postei ontem postei ontem, não, postei antes, tinha postado a tarefa, só que apareceu só para uma turma. Eu peguei, tive que ajeitar, reiniciar a turma de novo, fazer, e daí apareceu a tarefa para todo mundo, tá? Então agora, eu acho que agora não teremos mais. Acredito fortemente que os problemas relativos a isso estão resolvidos. A única coisa que falta é a Vanessa, então, que tranquilamente a gente vai resolver essa questão para ela não se prejudicar. Os alunos que não puderam estar hoje presentes, também já deixo isso para ficar como está gravado, tá? Daí já é documento. Os alunos que não puderam estar presentes hoje, eu não vou prejudicar, por quê? Porque eu entendo que nem todo mundo, às vezes, tem condições de estar presente nesse novo momento. É diferente do momento presencial, né? No momento onde a gente não tinha essa emergência comunitária. Então, muitas pessoas às vezes, estão tendo que também flexibilizar as suas vidas, ou porque perderam empregos, ou porque agora estão tendo que trabalhar de uma forma diferente. Então, não pretendo penalizar as pessoas que não puderam estar presentes aqui. Claro que o ideal é que todo mundo possa estar presente, mas eu vou dar uma atividade paralela para essas pessoas, não, como alternativa para não perder a pontuação do seminário. Tá? Então, só para constar que eu vou repetir isso no grupo depois, tá? Acho que quem não pôde estar presente, sabe-se lá qual o motivo, e a nossa orientação é flexibilizar para esses alunos. Né?
E todos poderão fazer essa atividade paralela, independente de participar ou não, para ter um reforço no conteúdo? Não. É uma atividade que vai substituir essa atividade aqui do seminário, tá? Para as pessoas que não puderam estar presentes. Por quê? A gente está considerando que algumas pessoas em decorrência da pandemia ou perderam o trabalho ou estão tendo que trabalhar de uma forma diferente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tem alunos que têm outra profissão, como por exemplo técnico de enfermagem. E nesse momento tem famílias que não querem que a pessoa volte para casa, porque entende que se voltar para casa pode se contaminar e depois vai levar pode levar a doença para casa dessa família, né? Então essa apreensão. Então muitos às vezes dormem. Professor, nem me fala, minha filha não está morando comigo já faz uns 5 meses, por isso. Pois é. Então daí daqui a pouco onde mora tem outro tipo de regra, que no horário da aula aqui, por exemplo, é um horário que a pessoa tem que estar trabalhando, porque está morando nesse local. Então, assim, tem contingências que às vezes fogem um pouco à vontade do sujeito, né? Então, nessa nossa nova realidade, neste momento, eu estou fazendo assim, tá? Claro que o trabalho não vai ser uma coisa extremamente fácil de fazer, vai ter um nível de exigência que teria a participação de vocês também para ser justo, né? Mas com certeza eu também não pretendo penalizar essas pessoas pela sua ausência. Para deixar claro por aqui, depois no grupo eu vou reforçar. Tá. Pronto, feita a conversa que eu queria ter com vocês no início, né? Agora vamos aos trabalhos. Como é que foi fazer a execução? Primeiro, antes da gente entrar no conteúdo, né? Quem quiser já dar o pontapé inicial também fique à vontade, porque a minha ideia hoje aqui é mais ser um facilitador do que um professor de exposição, né? De conteúdo expositivo. Então, eu poder facilitar essa interação de vocês sobre o conteúdo. Claro que eu vou participar, né? Mas então eu vou começar esse nosso seminário perguntando como é que foi essa execução, onde é que vocês encontraram mais dificuldades. Fiquem à vontade. Bom, até tive um pouco de dificuldade no final ali, na hora de relacionar um pouco com a teoria para incluir no relatório. Mas é tanta coisa para analisar no caso que eu não sei se eu deixei alguma coisa passar até, mas devo ter deixado certo. Mas é bastante coisa para se relacionar, especialmente com a questão das crenças centrais ali, que são reforçadas negativamente, acho que desde a infância, pela avó, pela mãe, pelo não pai que tem. Mas deu para fazer bastante coisa. Eu achei interessante a análise do caso. Rodrigo, eu tive um sentimento parecido com o teu, assim, parece que alguma coisa ficou faltando, sabe? Eu não sei. Daí depois o professor que vai poder nos explicar melhor. Sim. Ontem até antes de entregar, eu revisei ele todo e eu lendo de novo o caso, faltou isso daqui, como é que eu deixei passar? E daí eu incluí ali rapidinho e mandei assim mesmo, cara. E é um caso bem pesado, né? Bem próximo do que vocês vão encontrar nos estágios, depois, né? Os estágios, não sei como é que vai ser os estágios básicos de vocês e os estágios, né? Curriculares e extracurriculares, mas é isso aí que a gente vai encontrar, né? Casos bem complexos, bem difíceis de a gente entender. E acho que é um sentimento normal, quando a gente está começando a fazer. E isso não necessariamente significa que vocês esqueceram, mas às vezes pela própria postura de, de tentar fazer o seu melhor, a pessoa às vezes fica com a sensação de incompletude. Não estou dizendo que tu não tenha deixado nada, mas às vezes a pessoa tem a sensação e não fez um trabalho bem completinho, enfim, mas por estar iniciando esse tipo de atividade, né, de detectar fenômenos, né, dentro dessas abordagens, né, que são por vezes podem ter uma relação, mas são distintas, né? A abordagem cognitiva, ela é diferente da comportamental, que é diferente da fenomenológica social. Não pode ficar essa sensação, né? Mas
não se preocupem por causa dessa sensação. Às vezes ela é só uma sensação. Né? Se lembram das distorções cognitivas, né? Do pensamento, né, emocional, né? Raciocínio emocional. Então, às vezes, a sensação não significa que realmente vocês deixaram para trás. Às vezes é mais aquele sentimento de tentar deixar tudo, né, direitinho, enfim, a preocupação. Professor, em relação ao caso, é um caso muito difícil. Ele é real mesmo ou é fictício? Ele é fictício, mas baseado assim, as Em... pessoas, enfim, mudei, mas a ideia que eu tive foi baseada em uma situação real. eu fiquei comovida um tempo, sabe? O meu processo foi assim, eu fiquei um tempo pensando e sentindo a respeito do caso, depois é que eu fui para a teoria, porque eu fiquei com receio de colocar muita emoção minha no momento de escrever, então eu esperei essa sensação passar e depois fui para efetivamente terminar o trabalho. Alguém mais sentiu algo parecido com a Vanessa na execução? Sim, tenho também essa sensação de que o mesmo evento, né, ele acaba ultrapassando todas as questão cognitiva, a questão social, né, a mesma manifestação obtida no relato da paciente, né. E aí, inclusive, teve alguns acontecimentos que estão relatados, eu simplesmente não consegui enquadrar, embora fossem muitíssimos importantes, né, marcantes no relato dela. Eu tentei colocar num, tentei colocar no outro e realmente não achei nenhum lugar. E aí, inclusive, fiz um parágrafo dizendo, até respondi em forma de pergunta: será esse caso isso, aquilo, né? Nessa tentativa de não fazer inferências, né, que nós conversamos na outra aula. Eu tenho essa tendência de ler as coisas subliminares, né, às vezes, né, aquela mais intencional, né? E a própria intensidade dos eventos, eu até não sei se posso citar um exemplo na minha narrativa. Pode. Assim, por exemplo, essa questão da perspectiva de aprendizagem social, né? Quando fala em seguir modelos, etc. Eu penso que essa visão essa prática de enxergar isso nos relatos, me parece que teria que ter muito mais eventos narrados, muito mais discursivo por parte do paciente para poder enxergar isso, né? Me parece meio frágil essa minha dedução sobre esse tipo de aprendizado, tipo de visão na perspectiva da aprendizagem social. Até quando o meio em que ela viveu, né? Porque o caso é bem assim, foi criado pela avó, né? Então me parece que quando fala em social, na minha cabeça, ao menos, me parece que teria que ter mais elementos do meio que ela viveu, né? O relato é bem curto em relação a isso, mas é aquela sensação que eu acho que todos estão narrando aí, né? E que a insegurança da tua resposta ela é total. Poucas certezas temos na execução do trabalho, mas faz parte. E realmente eu dei ali um estudo de caso, mas claro que quando a gente lê, né, a gente fica com mais curiosidade, a gente quer saber mais para poder entender melhor, né? Ele é um trecho, não tem talvez uma investigação completa, né? E eu acho que isso é uma postura bacana de vocês, né? Porque a gente, essa é a postura clínica investigativa, de curiosidade, de querer saber, de não partir do pressuposto que eu sei tudo, né? Até porque a gente não sabe, porque quando vocês forem ter as disciplinas de clínica, a gente até a gente fala, tem uma das expressões é a postura de, entre aspas, emburrecer frente ao paciente, não, de não partir do pressuposto que tu sabe as coisas, né? Porque tu não sabe qual é a representação mental do paciente, tu não sabe como é que ele enxerga o mundo. Nós temos a nossa forma de enxergar. Então, na hora que a gente vai fazer uma avaliação do paciente, fazer uma anamnese clínica, a gente tem que perguntar, ser curioso e não partir do pressuposto que sabe, porque daí a gente corre o risco de colocar processos inferenciais
né, na avaliação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É colocar a nossa forma de pensar o mundo como se fosse do paciente, né? E daí a gente incorre em erros. Daqui a pouco eu falo, eu viajei para a praia, daí daqui a pouco eu vou fazer a, a fazer a avaliação do dia do paciente, né? Fazer a transcrição que o paciente falou para poder entender o caso. Eu coloco, o paciente teve um bom final de semana indo para a praia. Quem disse que foi bom? Ele só referiu que foi para a praia, né? Aí na conversão tem que botar, bom, e como é que foi? Né? Enfim, para entender qual é a avaliação do paciente da sua experiência, não partir do nosso pressuposto, né, daquilo que a gente pensa. A gente está avaliando, colocando nossos conteúdos, né, internos como se fossem do paciente. E desculpa se eu errar, agora não lembro se foi a Vanessa ou se foi a Andrea, acho que foi a Vanessa. Foi a Vanessa, que referiu que se sentiu tocada, né, pela história, foi a Vanessa. E isso também é uma coisa importante. Não no sentido só de se mobilizar por se mobilizar, mas a mobilização quando a gente lê algo, isso também faz parte da postura do terapeuta. Se tem, às vezes, um mito de que não, o terapeuta ele não pode sentir nada, né? Um paciente fala que tem que ser neutro, né? Neutro na sua avaliação e neutro nos seus sentimentos. Não existe neutralidade. Não existe. Porque nós não somos robôs, né? E quando a gente sente algo, até eu vou perguntar se alguém aqui mais sentiu algo, sentiu algum sentimento ruim quando leu o caso, né? Porque isso é normal, isso é necessário, né? Em alguns casos, né? Isso é o que a gente chama de empatia. Por que a gente se sente mal? Porque a gente se coloca no lugar dessas pessoas. E quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas, a gente sente a dor. A gente, né? A gente imagina o sofrimento. E é importante a gente conseguir ter esse grau de aproximação de empático, de entender. Isso ajuda a gente a entender a dor da pessoa, né? Desde que esse processo também não nos atrapalhe, né? Daí tem aquele limite. Eu tenho que ser empático o suficiente para entender a dor do outro, mas não deixar que essa dor do outro atrapalhe o meu trabalho com o paciente, né? Ou o discrimine, porque os processos contratransferenciais, a empatia, ela faz parte de uma contratransferência, né? Eu consegui, aquilo que o paciente mobiliza em mim, ou que as pessoas mobilizam em mim, despertam em mim sentimentos de fazer, daí me fazerem a querer entender, me importar, me preocupar, me interessar pela vida do outro e me colocar no lugar dele. Então, dentro de um processo empático, a contratransferência faz parte. O que é contratransferência? Não sei se vocês já começaram a ver esses termos, mas contratransferência é aquilo que o paciente faz eu sentir a partir da fala dele, né? Aquilo que ele desperta em mim. E daí a gente tem que saber lidar com isso, né? A gente usar isso como ferramenta para entender o paciente e não deixar que isso nos mobilize a ponto de prejudicar. Por exemplo, um de vocês vai fazer um estágio e se depara frente a frente com um estuprador de mulheres grávidas. Isso vai gerar um processo transferencial em vocês. E possivelmente não vai ser dos melhores, né? Vai trazer um sentimento ruim, uma contratransferência ruim. E muitos, às vezes, terapeutas, né, fazendo estágio ou na sua prática profissional, referem, não vou atender essa pessoa. Porque traz o julgamento, né? Que não é mais um paciente para mim, é uma pessoa que, né, e confunde a questão da justiça com o processo terapêutico. A gente não está ali para julgar as pessoas, existem instâncias que vão fazer isso, né? Eu estou ali para tratar, caso seja, não estou dizendo que seja um caso de avaliação, né, intervenção. Então, eu estou falando tudo isso, essa não é a intenção, eu ficar aqui falando, né? Mas só para introduzir, porque eu acho que é necessário, porque teve aluno, pode gerar desconforto mesmo, tá? E é normal, é necessário. Isso é empatia, é o processo empático de vocês. Alguém mais se sentiu assim?
Acho que o silêncio fala um pouquinho também. Pessoal, e execução? Vamos entrar dentro da abordagem comportamental. Quais são os achados de vocês? O que vocês observaram nesse caso que lembrou aquilo que a gente viu em sala de aula? Os princípios, né? E os fenômenos. Quem quer se arriscar? O próprio comportamento da Fabiana até, com relação às coisas, com o comportamento dela beber, mesmo ela não querendo, acaba sendo um comportamento autodestrutivo para ela, porque os outros influenciam ela a fazer algo que ela não quer. Mas ela acaba fazendo a fim do que sente medo de ser julgada, maiores outras coisas. Aí eu acho que isso daí acaba influenciando de uma forma negativa nela, dentro de uma perspectiva assim. Quem concorda, o que vocês acham, pessoal? Quem viu outra coisa? Eu vi nos fenômenos comportamentais a questão da avó punindo ela. Nós, tanto tendo atitude de condenação e a punição em si, né, atos de punição, né, e assim como também um reforço positivo em relação quando ela se prestava a ajudar a avó na vida doméstica. Então, ela, tanto de um lado como do outro, ela impôs um castigo que é bem característico de essa questão do comportamental, né? Aquele reforço, né? Positivo ou negativo. Eu vi também, professor, sobre o que ela foi afastada do irmão. E o irmão gêmeo, né? Prejudicou bastante os dois. Eu senti isso também, até eu senti de uma emoção. Eu tenho um irmão por parte de pai que conheci ele agora há pouco, eu tô com 46 anos e ele tá com 44. E faz pouco tempo que a gente conversava pela internet, tudo, mas ele já teve aquele sentimento, até a gente muito parecido. Então eu senti nessa parte aí do irmão gêmeo, que ela já foi afastada dele, já prejudica os dois também. Essa parte aí também. E a parte também que ela costumava ajudar os familiares também, e ela sentia sentimento de culpa, né? Ela fazia uso do álcool para ter aquela força, ela tinha muito medo de ser acusada também, né? Do estupro. Mas eu achei bem interessante a parte do irmão, que eles foram afastados. E aí, pessoal? Quem concorda? Quem viu outras coisas? Ou queira falar mais sobre o que os colegas trouxeram? Por exemplo, daí o João falou a questão da relação com a avó, né, para trazer os fenômenos comportamentais. Quais são os fenômenos que ocorreram ali, trazendo para o resto do grupo, assim, que vocês poderiam observar nesta relação com a avó? Né? A gente viu que existem formas de punição e formas de reforço. Que tipo de reforços e punições são essas? Professor, a punição poderia falar, por exemplo, a avó fazia com quem comesse fora de horário, né? Se ajoelhar nos milhos e dava outros castigos também. Eu acredito que isso é uma forma de punição, né? Porque é para que essa situação não volte a acontecer, né? De eles comerem fora de horário. A Fabiana, no caso, né? E também quero dar continuidade, comentar aqui sobre, não sei se está certo, né? Igual o colega João falou, que ele colocou talvez, poderia ser, eu também fiz isso, né?
E daí, por exemplo, a avó da Fabiana, ela sofreu o abuso sexual, né? Do avô dela, no caso, né? O marido dela. E veio a ter 10 filhos com esse indivíduo, né? É uma coisa muito séria isso, mas ela continuou com esse cara, né? Então há algum sentimento ali. E posterior, a mãe da Fabiana, né? Ela também veio a ser estuprada, né? Pelo pai, que um absurdo, né? Uma coisa... Eu fiquei chocado, assim, com a banalização do estupro nesse caso, né? E a Fabiana, né? A terceira geração também veio a passar por isso e continuou apaixonada por esse indivíduo, né? Um relacionamento que não foi aceito pela mãe, né? E daí o menino veio a tentar... O caso do assédio aconteceu mais uma vez, no caso aí, nessa família, né? Uma família bem conturbada, porque também está em todas as gerações, em todas as 3 gerações aí tem o alcoolismo, tem um relacionamento hostil, né? Não são relacionamentos saudáveis, né? Que nós vemos hoje em dia, né? Aí as pessoas. E daí, visando tudo isso, né? Analisando esse caso, né? Das gerações, né? Que as coisas vêm se repetindo, eu coloquei ali como modelagem de comportamento, né? Até porque ela tá vendo isso, né? Ela viu a avó e a avó continua apaixonada pelo avô, no caso, né? E aconteceu isso com a mãe dela também. E quem dirá aqui entre nós que isso não vai acontecer com a Fabiana também, do avô estuprar ela, né? Porque aconteceu com a avó, aconteceu com a mãe, e ela só tem 18 anos, já passou por tentativa de estupro, acha isso uma coisa normal, continua apaixonada por esse indivíduo. É uma coisa muito séria isso, gente. É de se pensar, de se analisar, né? O que faz uma pessoa se apaixonar por uma pessoa que tá tentando causar o mal da outra, né? Porque estupro é como eu já disse aqui, né? Uma coisa muito séria. E me chamou bastante a atenção isso, me lembrou bastante da modelagem de comportamento que vimos em aula, foi falado, foi dado exemplo, e eu coloquei isso. Claro, dentre várias coisas que traz aí esse caso, né? Que se você você começa a analisar as coisas, você fica chocado, porque é uma bomba em cima da outra, né? E a mãe dela já tem histórico de patologias aí, né? Como depressão, que também é uma coisa séria, a gente sabe disso, né? E isso daí pode ser jogado, né? Até para a filha, né? Porque ela já está aí com problemas, igual ela terminou o ensino médio, chegou na parte que conseguiu um trabalho como garçonete, né, balconista, igual ela fala. E ela também, ela minimiza isso também, né, que nós vimos em aula, né, que ela diz que é algo que qualquer um conseguiria, que qualquer um vai conseguir um trabalho de garçonete. Nós sabemos que não é bem assim, né? Que tem ensino médio, não é qualquer um que tem também hoje em dia. Sabemos, principalmente no Brasil, que não é qualquer um. Então, são coisas que me chamaram bastante atenção. E eu vou passar para as colegas um pouco. Era isso. Obrigado. Felipe, eu concordo contigo em relação à questão do estupro ser identificada como uma modelagem social, né? Aprendizagem dentro da abordagem de aprendizagem social. Essa questão da repetição e da banalização foi uma coisa que me chamou muita atenção também. Eu já trabalhei no Hospital Presidente Vargas e lá, desculpa, tem um serviço específico que é o atendimento da criança e adolescente que sofreram violências. E nesse período eu vi muitas situações semelhantes à da Fabiana, viu? Gerações convivendo com estupradores, tendo filho dos estupradores, que são pai, tio, enfim, é alguém da família, e é muito complicado. Então, essa que eu identifico, depois que eu li ali sobre aprendizagem social, eu não tenho, assim,
outra explicação para esse tipo de comportamento e tipo de situação. Para mim, fica muito claro isso. Prof, eu queria complementar assim, o que o Felipe falou sobre a punição, né? Porque a parte ali do texto que fala que a família dela iria expulsar ela de casa caso ela tivesse perdido a virgindade dela, que foi fruto de um abuso. Tipo, eles simplesmente ignoraram toda essa questão que, obviamente, foi algo muito pesado, até por a mãe já ter passado sobre isso, a avó ter passado isso também, elas já têm meio que internamente ali na família toda essa questão e tratam como se fosse algo normal, digamos assim, e iriam punir ela, provavelmente porque elas se punem dentro delas, talvez, eu acho. Acredito eu que elas se sintam culpadas também por terem sofrido esses abusos e, enfim, terem continuado o relacionamento com os abusadores delas. Enfim, é uma coisa bem, né, pesada, mas é uma coisa que não me choca tanto, porque eu sei que é a realidade da maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, a gente vê que é uma coisa que acontece muito, assim, em relação a isso, né? Mas só para complementar, assim, um pouquinho. Essa questão não digo aceitar a condição de abuso e passar de geração para geração, nós não vamos cair na questão das crenças centrais sobre isso, tipo assim, admite-se que isso seja uma normalidade. Por isso, então, que a própria reclamação não surte efeito, a própria denúncia não surte efeito. Eu acho que sim, né? Ao menos na minha análise aqui, ela acabou inevitavelmente indo para essa explicação. Tipo, né, se sou mulher, sou passível de ser agredida e abusada, porque minha avó foi, minha mãe foi, eu fui, eu reclamei e não deu nada. Então, basta aquilo que nos chama tanta atenção dessa agressividade, uma vez interiorizada como crença, depois, não sei, o prof vai nos iluminar esse caminho, mas eu acho que pode ser por aí uma parte da explicação disso. Eu entendi por esse lado também, que é uma coisa, acaba sendo uma coisa enraizada e considerada normal dentro da família, porque tem histórico da avó, da mãe, e a filha acabou seguindo o mesmo destino, assim, digamos. Tanto que a Fabiane até ela não teve aquele sentimento de raiva com o ex-namorado, que ela já vem de família Exatamente. isso, e ela não teve esse sentimento assim de raiva, de ódio dele, ela perdoou ele. Para ela parece ser comum. Sim, aí se ela sabe da avó que sofreu, exatamente, sabe que a avó sofreu, continua junto, a mãe sofreu, continua junto, até ela sofreu, não tem por que odiar o namorado. É um caso até da família toda ter uma terapia cognitiva, no caso. A família toda precisaria. Terapia. Bem puxada. E aí, pessoal? Quem concorda? Alguém gostaria de comentar algo a mais a respeito do que os colegas estão trazendo? Bem bacana. É bem por aí, como vocês estão trazendo. E o bacana é que vocês estão interrelacionando os conceitos nos mesmos fenômenos. Isso é bem bacana. Isso mostra que vocês estão conseguindo captar a essência do que está proposto. Né? E é bem isso, né? Que difícil que é, né? Quando existe um modelo comportamental na família que é reforçado pelas pessoas que ali constituem, né? Que difícil, né? A Fabiana não podendo reclamar ou denunciar para a família um abuso que sofreu por parte do ex-namorado porque ela é repreendida, né? Isso não é visto com esse tipo de comportamento abusivo, ele não é visto pela família, no contexto familiar, como algo anormal.
Não está aparecendo na câmera, Aline. Então, assim, que difícil, né? E os mecanismos se autorreforçam, né? Tem um padrão. Já tem um padrão onde a avó, a mãe passaram por situações abusivas, né? E o quanto isso talvez não tenha realmente, como vocês estão falando, né? Eu não estou fazendo nada novo, estou só passando para vocês de novo aquilo que eu entendi para o que vocês trouxeram, né? Quê? Aline, não sei. Oi! tá aberto o teu microfone. Sério? Sério. Desculpa. Tá tudo bem. Então, assim, o quanto esse modelo comportamental não foi aprendido e passado e transformado em crença dentro da família, né? E talvez isso justifique o que vocês estão trazendo, né? Porque se ela constrói uma crença central de que mulheres são, a partir da sua experiência de vida, observando a mãe, daqui a pouco sendo abusada, né? A avó passando por situações de abuso, entendendo isso como normal, e ela enfrentando isso, a família, né, se tornando condescendente, até que ponto isso não pode criado nela uma crença de que, ok, passaram por abusos é normal. As mulheres são frágeis, as mulheres são passivas, as mulheres, né, são inferiores, seja lá quais são as crenças centrais, né, que a gente vai discutir aqui. Então, o quanto essa crença central não pode gerar pensamentos de que não, é normal quando meu namorado tenta me estuprar. Por isso que ela mantém emoções e comportamentos positivos referente a ele, porque ela criou essa crença de que é normal o que ele fez, de que não é nada incomum, né? E talvez isso tudo mantenha um sistema familiar disfuncional, né? Adoecido. Bem como vocês trouxeram, não estou trazendo nada novo aqui. Tudo que vocês estão trazendo de avaliação, de entendimento. Luiz, eu queria perguntar, assim, em termos práticos, né? Tá, a gente identifica, por exemplo, nesse caso da Fabiana, as crenças centrais, as crenças intermediárias, né? E os pensamentos disfuncionais. E daí, quando tu vai... Esse é o diagnóstico, né, para o paciente. E aí, quando tu vai fazer o tratamento, tu primeiro precisa vir da periferia para depois chegar na crença central, né? Para a pessoa dar conta. Como é que tu vai dar uma tarefa, assim, por exemplo, para essa pessoa, para mudança? Nesse tipo de situação, o primeiro passo eu avalio se a pessoa está sofrendo algum risco de abuso, né? Se existe o risco de abuso, eu denuncio, né? Porque existem situações onde eu só vejo que, claro, o trabalho do psicólogo ele tem sigilo, envolve o sigilo profissional. Mas existem situações onde a gente quebra com sigilo, né? Por exemplo, quando existe risco de exposição moral, o paciente está tendo algum sintoma, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, o paciente é um paciente psicótico, um transtorno psicótico, enfim, está num momento de surto e não tem nenhuma pessoa para lhe auxiliar, não tem nenhum familiar, e dentro da situação ele corre um risco de se expor moralmente, né? E, de alguma forma acabar tendo a sua imagem, né, exposta de uma forma que ele não gostaria. E aí, nesses casos a gente pode intervir, a gente pode conversar com algum familiar, a gente quebra com o sigilo do que está acontecendo com o paciente para que ele possa estar resguardado, né. Em outras situações de heteroagressão, né? O que é heteroagressão? É quando a gente risco desta pessoa agredir outras, decorrência do estado dela. A pessoa diz, olha, você daqui vou dar uma surra na minha esposa. Vocês vão escutar isso, vocês vão ter que fazer algo. Vocês não podem deixar que isso aconteça, né? Isso é um risco de heteroagressão, né? Existe alguém que o paciente está referindo que vai agredir alguém. Então, vocês precisam alertar a família da situação do paciente. Ainda tendo uma visão terapêutica, mas uma visão também de resguardar a integridade física das pessoas dessa família, né? Então, aí a gente também quebra com o nosso sigilo profissional. E também questões de condutas autodestrutivas, né? O paciente diz que vai se matar, né? Que vai
fazer algo contra essa ideia. A gente tem que zelar pela vida do paciente. E nesses casos, muitas vezes a gente vai ter que quebrar com o sigilo. O paciente, não quero que tu fale para minha família que quando eu sair daqui eu vou me matar. A gente faz a abordagem de não suicídio, que envolve, nesta abordagem, a gente comunicar aos familiares e chamar para que eles saiam acompanhados, ou familiares, amigos, enfim, né? Em último caso, você chama, se liga para o SAMU, né? Para o paciente sair acompanhado e não fazer não botar em prática a sua ideação suicida, né? E nesse caso, então, já que eu falei as 3 situações, exposição moral, risco de heteroagressão, risco de autoagressão, né? Que envolve também o suicídio. Nesse caso, existe um risco de heteroagressão, né? Digamos que nesse caso, essa paciente está sendo abusada, né? Daí, nesses casos, se existe ainda essa situação, o primeiro passo é a gente intervir junto aos órgãos de assistência social, né, da abrangência da localidade desta família, né, começar a trazer seja o CRAS, o CRES da região, para começar a acompanhar em conjunto esta paciente, a situação desta família, né. Então, o primeiro passo é resguardar para a integridade física da paciente e, junto a isso, trabalhar primeiro a paciente se conscientizar. O primeiro passo dentro dessa abordagem cognitivo-comportamental, já que você está trazendo, Cristiane, é fazer a paciente perceber, né, a sua forma de entender as suas crenças, a sua forma de entender a si mesmo, o mundo, os outros. Então, quando a gente faz essa avaliação da paciente, a gente também vai estar trabalhando a psicoeducação, que é o paciente entender como é que ele, entre aspas, funciona, né? Como é que ele reage ao mundo, como é que ele percebe o mundo, como é que ele interpreta o mundo. E dentro disso, a gente entende que dentro dessa conscientização, de uma psicoeducação bem feita, o paciente vai entender as disfuncionalidades de alguns aspectos do seu comportamento. Isso já vai motivar o paciente também para a mudança. E, claro, vamos fazer estratégias para fazer essa paciente começar a ressignificar a forma como se vê, né? Digamos que a paciente tem uma crença de que mulheres são submissas aos homens, né? Então, a gente vai começar a trabalhar com evidências de realidade para essa paciente começar a perceber de que essa crença ela é real. A gente faz várias estratégias, tem várias técnicas, né? Que na disciplina de técnicas, o João já passou por isso, né? Mas tem diversas técnicas para fazer o paciente começar a perceber a disfuncionalidade dessa criança. Então, e daí tu falou, a gente começa pela periferia, depois vai mais para uma questão nuclear, na intervenção, os dois ao mesmo tempo. A gente pode trabalhar com técnicas para fazer essa paciente ressignificar essas crenças que ela criou a respeito de si, dos outros, né? Onde os homens são dominantes, as mulheres têm que ser passivas a qualquer tipo de, né, de agressão, enfim, a gente pode trabalhar diretamente nessas crenças. A gente também já pode começar a trabalhar com técnicas comportamentais, para mudar o comportamento. Por exemplo, para trazer algo mais palpável, né? Existem técnicas que a gente chama de técnicas de habilidades sociais, que é para daqui a pouco ela aprender a dizer não, aprender a botar limites no comportamento desses familiares abusivos, criar estratégias de autocuidado, de quando né, seja quem for se aproximar dela para abusar fisicamente, ela saber a quem recorrer, para onde ligar, né? Então, assim, existem estratégias de habilidade social, uma forma também de auxiliar a paciente a lidar com essa situação, a agir ao contrário do que a crença manda ela agir, com submissão, a agir de uma forma mais ativa. Então, a gente pode tanto trabalhar estratégias cognitivas como comportamentais. Quando eu falei para vocês agora trabalhar habilidades sociais, a gente envolve mudança de comportamento, estratégia comportamental. E também a gente pode usar diversas técnicas para modificar a parte cognitiva, né? Daí são estratégias mais complexas, enfim. Então, que vocês vão com certeza aprender na disciplina de teorias e práticas, né? Se eu entrar agora nessa seara das técnicas, o seminário vai ficar sobre isso, porque ele é bem interessante, é uma área bem interessante. Mas sim, a gente vai intervir de diversas formas. Iniciando o primeiro passo, a integridade física do paciente. O que eu posso fazer para protegê-la dentro deste contexto de violência? Depois, claro, o trabalho psicoterapêutico que envolve técnicas mais para trabalhar aspectos nucleares, como comportamentos. E já com a abordagem cognitivo-comportamental, ela pressupõe que quando a gente trabalha comportamentos, a gente está também modificando crenças centrais, né, modificando cognições. E quando a gente modifica cognições, a gente também está mudando o comportamento, é por isso que a gente lança a mão dessas estratégias, né,
de forma bem diversificada. Obrigada. O que mais chamou a atenção de vocês, pessoal? Vocês falaram de punição, né? Ela sofreu punição. Vou insistir um pouquinho nisso. Eu cheguei a falar com você sobre punição positiva, negativa, reforço positivo, negativo. Que tipo de reforço e punição essa pessoa sofreu? Gostaria de essa questão da punição. Eu tenho uma certa dificuldade de entender essa questão do positivo e negativo, né? Tu já explicou várias vezes, né, prof? Mas assim, vou citar o caso, por exemplo, do como é que eu fiz e a dúvida que me surgiu e mesmo assim mantive, né? Então, primeiro porque acho que a punição, porque ela busca através do comportamento alterar, digamos, a probabilidade de que o resultado seja modificar esse comportamento. Tipo assim, evitar um reforço positivo. E aí, quando eu fui, por exemplo, na questão da alimentação fora de hora, fiquei imaginando qual seria o reforço positivo para o paciente comer toda hora. Aí eu tive que imaginar, né, porque no texto não diz. Então, por exemplo, se eu tenho um alimento disponível numa casa, sobre a mesa, etc., imaginei que poderia ser isso, né? Então, a Fabiana toda hora se alimenta, porque está ali sobre a mesa os pacotes de bolachinha recheadas. Embora a avó diga que ela não deva comer fora de hora, aquele estímulo da presença do alimento poderia ser um estímulo favorável a esse comportamento. E a avó quer modificar isso. Então, o que ela faz? Ela pune para que ela põe ou seja, a punição dela, né, seria, então, um estímulo, um reforço negativo, no caso, para evitar que aquele comportamento de comer se repita, ou seja, diminui a probabilidade daquele comportamento se repetir. É isso que eu entendo, né? O positivo e o negativo, na verdade, tu trabalha com... Tu está buscando um resultado. Isso pode ser um prêmio ou pode ser uma retirada do estímulo, né? Ou tu põe um outro estímulo ou retira aquele estímulo. Como eu não disse que era exatamente se era da questão da bolachinha ou não, isso eu fico só imaginando, né? O fato de ela punir com um castigo físico, né, de ajoelhar, etc., né? O que ela busca é que a Fabiane mude o comportamento de não se alimentar pensando no castigo. Por isso que eu enquadrei dentro de punição. Olhando a definição de punição, me pareceu... E a questão do comportamento de ela ajudar a avó seria um comportamento reforçativo, né? Ela reforça um comportamento, né, esperando que a Fabiane continue a fazer ou aumente a frequência do evento. Então, nos dois casos, para mim, é puramente comportamental aqui essa situação. Mas eu continuo com essa dificuldade, eu tenho que pensar muito, saber se essa questão do positivo. Eu até fiz uma tabelinha ali, mas, enfim, me parece que... Não sei se só eu que tenho esse problema de entender isso, né? Porque o negativo e o positivo ele te confunde como sendo bom ou ruim, né? E não é isso que quer dizer, né? Quer dizer de probabilidade de mudança de comportamento, e não se é bom ou é ruim. Tem aquela No parte caso aqui vai depender, acho que... Fala aí, colega. Eu achei também interessante aquela parte ali também, que se ela fosse dormir tarde, ela não poderia se comunicar com os amigos via celular. Então, ela ficaria isolada. É um castigo bem severo também, porque ela já tem esse problema todo, né? Aí, se isolar dos amigos também é bem prejudicial para ela também.
Essa parte me chamou a atenção. Ela ficaria isolada das amizades, ela é uma pessoa já, ela se sente isolada, ela se sente rejeitada, é meio complicado. Essa parte me chamou a atenção, do isolamento dela com os amigos. Acho que a questão do reforço é dependendo do ponto de vista, né? Do ponto de vista da avó, ela vai estar reforçando positivamente, tirando o telefone, fazendo comer pimenta, como ela refere ali, até no relato, tá? Mas ela refere que a avó também tem um lado bondoso. Então, eu acho que na questão da Fabiana, ela vê tudo isso como uma forma negativa de punição, e ao contrário da avó, que deve ver como uma forma positiva. Tanto que os poucos momentos que ela refere que tem com a avó de cozinhar junto e tal, é pouco de afeto e amor que acredito que ela nunca teve. Sempre foi uma extremamente rígida e severa a criação dela. Interessante, né? Eles captaram bem, assim, a essência da ideia mesmo. As estratégias da avó realmente são, em sua maioria, punitivas, né? E quando a gente fala do positivo e negativo, seja punição positiva e negativa, ou reforço positivo e negativo, o positivo e negativo não significa que é bom ou ruim. O positivo e negativo significa se apresentou um estímulo ou se retirou um estímulo. O positivo é apresentou um estímulo. O negativo é retirou um estímulo. Né? Se a gente entende que essa avó... Vocês vão pensar na perspectiva de que punição, qual é a ideia da punição? É tu gerar um desconforto. Punição nunca vai gerar uma recompensa. A recompensa vem pelo reforço. Quando a gente fala de reforço, é recompensa. Quando é punição, é algo para gerar dor no indivíduo, gerar um desconforto nele. Né? Se a gente pensa dentro dessa perspectiva, a retirada, né, do contato que ela tinha com os amigos, né, através do telefone, isso é uma punição ou é um reforço para vocês? A meu ver, uma punição isso daí. E uma punição positiva ou negativa? Para a Fabiana vai ser negativa. Para a avó vai ser positiva, porque ela quer mudar o comportamento dela. Mudando o comportamento, cortando o convívio com os outros, com o externo, no caso, né? Isolando ela. E aí, pessoal, quem é que concorda, quem é que discorda, quem é que viu mesmo? Oi. Vocês não estão me vendo, né? Nós estamos te ouvindo. Tá. Então, tem segundo o Skinner, né, que a gente estudou ali, a questão da tendência de repetir um estímulo, no caso, né, um comportamento. Então, se ele traz, se esse estímulo, no caso, for doloroso, cessa o comportamento. Então, eu entendo que nesse caso da Fabiana, em expressar toda em relatar todo o fato das punições que a avó fazia com que ela sofresse, conforme o comportamento que para ela, como disse o Rodrigo, até concordo, seria negativo, né, nesse caso, porque ela vê como um comportamento, ela se sente, né, prejudicada pelo fato de, eu vou dormir tarde, no outro dia não posso falar com meus amigos no celular, ou se eu comer uma coisa fora de hora, eu vou ser punida, enfim. Então, eu vejo mais essa questão, assim, da tendência dessa parte, assim, que se for dolorido, essa punição seria como para cessar esse comportamento, entendeu? Para não fazer mais. Tipo, não vou comer fora de hora porque se eu fizer isso, minha avó vai acontecer isso, entendeu? Não, eu vou dormir cedo porque no outro dia, se eu não dormir cedo, eu não vou conseguir falar com meus amigos. Enfim, eu acho que é muito esse estímulo de resposta, estímulo-resposta, sabe? E com uma consequência desse comportamento, sabe? Faz um comportamento que a avó não acha adequado. Enfim, eu vi mais ou menos assim por nessa questão, assim, sabe?
Não sei. Pois é, mas aí nós caímos na questão do negativo, não é exatamente como sendo a própria punição, né? Pelo que eu estou tentando entender. Porque, assim, o estímulo negativo para a questão da alimentação teria que agir sobre o estímulo que leva ela a se alimentar fora de hora. Não é? Então, eu retiro o estímulo. Volto à questão do exemplo da bolachinha em cima da mesa, né? Eu precisaria retirar esse estímulo e não criar um fato novo. Porque, aliás, a discussão de punição, né, exatamente é isso, ela não funciona porque eu não retiro o estímulo do ato que eu quero modificar. Se eu quero que ela não coma toda hora, eu tenho que saber o que leva ela a comer toda hora e mexer nisso e não criar uma dor para ela. Porque senão o castigo infantil resolveria todos os nossos problemas. Pego a cinta e todo o comportamento da criança muda pela cinta. Entendeu? Agora, Sim, eu concordo contigo, João, nesse pensamento, mas se a gente for analisar ali pela questão bem didática mesmo ali das teorias, eu acho que era... Eu enxergo isso. Agora, óbvio, tudo que tu falou, muito, muito correto. Eu não concordo, mas no meu ponto de vista, né? Mas não sei. Eu vi essa questão da tendência de repetir o estímulo, repetir um comportamento, e aí, pela atitude da avó, entende-se que se tivesse essa punição, se gerasse um desconforto, esse comportamento não seria mais repetido, sabe? Eu vejo dessa maneira. Mas não concordo. Não sei. Nesse esse caso... Esse é o bom do debate. O contraditório é necessário. É necessário. Ele não é uma condição para mim, ele é uma necessidade esse tipo de discussão, né? E realmente vocês estão certos quando vocês falam que porque a essência da punição é diminuir a probabilidade de um comportamento indesejável ocorrer, né? Faz que o reforço é aumentar a probabilidade de ocorrência de um comportamento desejável acontecer. É o contrário. Na punição, tu pune para diminuir a probabilidade de um comportamento indesejável ocorrer. E no reforço, tu estimula a pessoa, né, com estímulos prazerosos para aumentar a probabilidade de um comportamento desejável, né? Então, nesse caso da retirada do telefone, a gente pode entender como uma punição negativa, porque tu está punindo, retirando o estímulo do telefone. Tu está retirando algo que ela tinha e que para ela era importante, que ela gostava. Então tu está punindo, gerando um desconforto, retirando o objeto e está punindo, porque tu quer diminuir a probabilidade do comportamento de comer fora de hora ocorrer. Né? Tem punições positivas com a apresentação de estímulo? Onde se apresenta um estímulo desprazeroso? Pelo que vocês viram ali, o que vocês acham? Não foi o que eu coloquei no meu trabalho, mas pensando agora, eu pensei na questão do álcool, né? Nas festas de família, que é uma outra questão que tem também no caso da Fabiana, a questão do alcoolismo, que ela faz mesmo, que ela bebe mesmo sem ter vontade, né? Eu coloquei mais no sentido de comportamento operante. Mas refletindo agora, eu vejo que vai mais também como uma punição, né? E aí, pessoal? Professor, tu pode só repetir a pergunta? Tu perguntaste se existe um reforço positivo em relação a esse caso específico. Eu perguntei se existe também uma punição positiva. Que é punição positiva? Tá. Quando tu pune a pessoa,
apresentando algo desprazeroso para ela. Isso ocorreu também? Porque a gente estava falando de punição negativa, né? Que é quando tu tira algo, tudo é punição. A punição positiva e a punição negativa são punições. Uma tu retira algo que a pessoa gostava para puni-la, e outra tu apresenta um estímulo desprazeroso, que é na punição positiva, né? Sempre pense positivo e negativo, né? Com relação ao estímulo, tu está apresentando, tu está retirando, né? E aí, dá pra gente considerar que teve alguma punição positiva? A gente apresentou algo para punir a pessoa? Eu entendo que nessa parte do relato dela, em específico, que a gente está discutindo, não. Mas, em contrapartida, ali, eu acho que houve um reforço positivo na parte em que ela fala que ela ajudou a avó nas tarefas domésticas, entendeu? Isso, para ela, trouxe uma gratificação, assim, aumentou, trouxe uma satisfação dela se sentir amada porque a avó beijou ela. Mas daí eu acho que foge um pouco do que tu tá falando especificamente daquele caso de comer fora de hora e ter punições e falar com os amigos até tarde ou dormir tarde e ficar sem telefone, né? Aí, nesse parágrafo em específico do relato dela, eu não vejo uma punição positiva. Mas daí, em contrapartida, eu vejo um reforço positivo naquela atitude dela de limpar a casa e receber o afago da avó e se sentir... sentiu algo positivo no organismo dela, assim, um sentimento bom, se sentiu amada, se sentiu que fez uma coisa que agradou a avó, assim. Mas na outra parte do relato, eu não vejo punição positiva, eu não vejo positividade nas punições, assim. Não sei. Comer pimenta não seria? Já que a questão é alimentação. Isso aí é negativo, eu não vejo como. Não, porque ela pôs, é positivo porque ela criou, não é por ser bom ou ruim. Já que nós estamos entendendo. Tá vendo? É positivo na visão da avó, entendeu? Ela vai punir de uma forma para, acho que, cortar o comportamento dela de comer fora da hora. Mas eu acho que a Fabiana não deve ter visto como positivo isso aí. E Rodrigo, vamos tentar entender o positivo e o negativo como apresentação de estímulo ou não. Isso é muito comum de acontecer. Até os terapeutas, às vezes, se confundem nisso, tá? E por isso que eu quero dizer que é bem comum. Confundir o positivo com algo prazeroso e negativo com algo negativo. Vamos pensar assim, que quando a gente for pensar em positivo e negativo, assim, no sentido de ser bom ou ruim para alguém, a gente vai pensar nas palavras punição e reforço. Reforço é algo prazeroso e punição é algo desprazeroso. Quando a gente fala de positivo e negativo, o positivo e negativo existe tanto para a punição quanto para o reforço. O negativo e positivo está relacionado a apresentar um estímulo ou tirar. Tu pode, num reforço, retirar um estímulo desprazeroso para a pessoa, para auxiliar ela, ou apresentar algo prazeroso para ajudar ela. Na punição, tu pode retirar algo prazeroso da pessoa, ou tu pode apresentar algo desprazeroso. São formas de punir. Tu pode punir de duas formas. Tu pode gerar o desconforto de duas formas. Uma, apresentando algo desprazeroso, e outra, retirando algo que a pessoa gostava. As duas formas tu está punindo. Uma de uma forma positiva, apresentando algo desprazeroso, e negativo, retirando algo que essa pessoa gostava, mas tu está punindo também. No reforço positivo, o que é o positivo? É quando tu apresenta um estímulo prazeroso para a pessoa. E reforço negativo é quando tu retira da pessoa algo que estava a prejudicando. Né? Então vamos pensar o positivo e o negativo. É uma tendência que a gente tem, porque a palavra positivo e negativo a gente passa a vida inteira ouvindo que está relacionada a coisas boas e ruins. Mas aqui nesse contexto, eu sei o quanto isso é praticamente chatinho pensar, porque daí avaliar de uma forma diferente, né? O positivo e o negativo é apresentar um estímulo ou retirar um estímulo. Porque eu vi que tu fala muito, quando fala do positivo, porque dela gostou, não. O positivo é se, dentro da técnica, ou de punição ou de reforço, se apresentou um estímulo ou se retirou. Tá? Mas toda a tua avaliação, Rodrigo, toda a tua fala tá bem bacana. É só esse aspecto que precisa ainda pegar. Eu não consegui identificar a punição positiva ali no caso. Ok. Eu concordo com a Aline daí. Eu não identificar, mas agora, a partir do que está sendo falado, eu concordo com o João. A punição positiva, no caso da alimentação, seria a pimenta, então.
Ó, se tu não comer, eu vou ainda te acrescentar, vou te punir, porque a pimenta foi acrescentado no contexto da punição. Seria isso, professor? Não sei, vamos discutir em grupo. Vocês E por- concordam? Concordam por quê? Discordam por quê? E se partir dessa linha de raciocínio dentro do que o João falou antes, mas até que ponto comer fora de hora é prejudicial ou não? Então, a gente pode também analisar pelo lado, até que ponto isso é um reforço negativo? Pode ser? Só que daí Por ali. exemplo, no sentido, vai retirar algo. Só que daí, assim, ó, é importante diferenciar aquilo que a gente pensa. A gente não pode Sim, pensar esses fenômenos dentro da nossa perspectiva. não, Ah, eu dentro das teorias, né, no caso, e sim, dentro do sim. caso concreto, eu tô falando, assim. Porque daqui a pouco a gente pode pensar assim, ó, comer fora de hora para mim não é algo errado, por isso eu não puniria. Sim, Mas foi, esta avó avaliava que era errado. sim, é isso, esse é o que eu estava pensando. Lembra? Foi o João, né? O João comentou que daí teria que ver o caso em específico, até que ponto essa menina se sente ou não prazer em comer, ou ela não tem fome naquele determinado horário, quer comer no outro, mas a avó não entende assim, sabe? A avó, nesse caso que a gente está analisando, não, para ela isso não é correto. É 8 horas da manhã o café da manhã, meio-dia o almoço servido. E, sabe, imaginei mais ou menos assim, aquelas pessoas que isso é muito hábito também de pessoas mais antigas de não comer fora de hora, enfim. Mas não seria, no caso, analisando o reforço negativo, ela poderia ver como um reforço. Mas por quê, sabe? Se eu não tava com fome aquela hora, mas por que vão por que ela tá me tirando? Não sei, agora me deu um... Por que que eu não... É na cabeça da avó que é errado. Sim, A gente ainda tá. não sabe, É, porque ali o foco é a Fabiana, a gente não sabe quais são as crenças desta avó, né? Porque ela não tá ali sim. a gente não tá investigando, daí fica essa curiosidade, né? Por que será, né? A gente se pergunta, né? Por que será que ela faz isso? Então, vocês trouxeram que a pimenta malagueta pode ser uma punição positiva, por quê? Por que seria uma punição positiva? A gente pode considerar dar a pimenta malagueta para ela comer como uma apresentação de um estímulo desprazeroso? Pessoal, eu vou Eu fazer entendo uma... que sim. Tá. Eu vou abrir um parênteses e vou fechar bem rapidinho, tá? Eu não quero que vocês se preocupem com a noção do trabalho, que vocês entregaram, não botei isso, botei isso, botei diferente. Tirar a nota máxima não é acertar para mim, tá? Para mim, eu entender que o aluno tentou fazer. Para mim, isso é grau máximo, tá? Eu pegar um trabalho, o aluno se dedicou, pensou, tentou aplicar, eu não vou descontar nota por não ter botado como a gente está construído aqui, eu quero tranquilizar, tá? Porque o meu intuito era que vocês tentassem entender os fenômenos, tá? Então, se eu peguei um trabalho onde eu vejo que foi abordado os assuntos, foi tentado a explicação dos fenômenos, para mim isso é um trabalho nota 10, tá? Não é acerto nem... A prova, sim, a prova daí eu vou considerar, embora a prova vai ter momentos de reflexão que não tem certo nem errado, a prova vai ter momentos onde o que eu vou querer é a produção cognitiva de vocês. Independente de estar certo ou não, eu vou querer a opinião de vocês, vai ter momentos assim. E claro, vai ter uma parte ali que sim, eu vou querer uma resposta mais alinhada aos conceitos da abordagem, sim, daí vai ter certo ou errado. Mas esses trabalhos, os trabalhos que eu dou, geralmente, o que eu avalio principalmente é a produção do aluno, e não se o aluno fez conforme eu penso, né? Então, quero só tranquilizar, porque daqui a pouco eu vejo que a pessoa, não, mas eu não botei bem assim no trabalho, surgiram algumas expressões assim. Não se preocupem, tá? A gente está construindo aqui um conhecimento juntos, né? E que não precisa ser igual para todo mundo exatamente, né? Porque aqui a gente não está para formar robozinhos iguais. Vão ter pessoas que vão concordar e não vão concordar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, será que... E ajoelhar no milho? Isso tu está retirando um estímulo ou tu está apresentando um estímulo?
Tá apresentando, né? Se está apresentando, é positivo ou negativo? Positivo. Embora eu discorde totalmente disso, mas é positivo. E tu e o Rodrigo falaram que discordam. Eu acho que o Rodrigo também falou, né? E estão corretos. Porque Eu falei na própria teoria eu passei para vocês, né, Rodrigo, que geralmente as técnicas de punição elas são pouco efetivas, né? Os reforços funcionam melhor. As punições, geralmente, quando tu tira o fator punitivo, o comportamento não desejável ele costuma voltar mais rapidamente, né? E aí pega todo o Inclusive, numa histórico que a Fabiana outra tem na disciplina, volta dela. A gente viu em aprendizagem também a questão do reforço, punição, métodos arcaicos, assim, até que foi extinto. inclusive tem um filme Porque não muito apresentava... interessante que a gente viu em aprendizagem dentro da teoria enfim, condicionamento, enfim, que é do behaviorismo, que é Como Estrelas na Terra. Recomendo, muito interessante, mostra bastante a punição dentro da área da educação, bem interessante. Bacana. Até para quem se interessa pelo assunto, tem esse filme, né, Como Estrelas na Terra. Tem um filme que é bem que eu gosto muito, assim. Mas ele é também um filme que mobiliza bastante, que é o Laranja Mecânica. Um filme já mais antiguinho, assim, de 1971. O que tu quer, Lara? Ai, meu Deus. Perdão, pessoal. Fica quietinho. Tem outro filme que é Show de Truman, que daí é um pouco mais atual, ou menos antigo, né? Que é com Jim Carrey. Também é um baita de um filme que fala sobre reforço. São dois filmes baseadamente que, assim, tu olha é reforço positivo ou reforço negativo. Né? Por exemplo, o Laranja Mecânica é um cara que é um delinquente social e daí eles fazem um experimento com ele para fazer ele mudar o comportamento agressivo dele. É uma experiência que fazem. Né? E dentro dessa experiência eles trabalham o reforço positivo, o reforço negativo. Tu olha e tu vê de cara. Assim. É bem bacana para vocês entrarem mais a fundo do tema. E o Show de Truman também é basicamente um filme sobre isso. Por quê? Porque é uma pessoa que nasceu, para quem gosta de reality shows, é um cara que nasceu dentro de uma doma, né, de um mundo, uma cidade fechada, sem saber que está sendo, faz parte de um show. Né? Se criou uma cidade toda fechada, assim, né? E essa pessoa, desde que nasceu, é filmada. E a vida dessa pessoa é um reality show, sem ela saber. E é uma cidade que é fechada. E como é que tu faz que uma pessoa passe a vida inteira sem querer sair dessa doma? Sem ter curiosidade do mundo lá fora? Eles usam reforços positivos, reforços negativos, né? Punições positivas, punições negativas, para manter a pessoa lá dentro, sem querer viajar. Para dar um spoiler bem pequenininho que não influencia no filme, por exemplo, quando ele chega dentro de uma agência de viagens, tem cartazes de aviões caindo, de trovão batendo e dizendo, isso pode acontecer com você. Ele está apresentando, né, estímulos desprazerosos, né, para ele olhar e não, eu não vou viajar de avião, né, porque imagina na agência, né, de viagens tem fotos de acidentes, né. Então é um filme muito bacana, assim, para quem não viu, é um baita de um filme. E o Laranja Mecânica também marcou uma geração. Eu sou muito fã do filme, né. Enfim, para contribuir, para ajudar na contribuição aí da Vanessa, que foi bem importante pra gente. Isso é bem legal, vocês sugerirem filmes. Os filmes ajudam. Vocês trouxeram alguns fenômenos cognitivos, outros comportamentais. Tá bem legal, assim. Quero entender agora do cognitivo, assim. Vocês falaram sobre crenças, o João trouxe muito esse assunto, né? Mas não é simplesmente tu punir ou não, tu tem que entender a pessoa, enfim, já começou a mostrar o descontentamento com a abordagem comportamental, dizendo, não, a gente precisa ter uma perspectiva mais cognitiva, entender os fenômenos mentais dessa pessoa. O que apareceu de fenômeno dentro dessa abordagem? Né? O que pode se ver de emoções, crenças centrais, talvez crenças intermediárias?
Dá para detectar esses fenômenos ali na apresentação? Sim. Professor, então ela diz ali no texto, né, que ela se sente abandonada, infeliz e sozinha. Isso poderia ser uma crença central de abandono? Porque ela traz com bastante clareza isso ali, né? Muito legal. Muito obrigado. Também a questão dela não se sentir amada, né? Sobre abordagem cognitiva, aqui eu coloquei até essa partezinha no meu trabalho. Cadê aqui? Estou abrindo. Aqui eu coloquei como crença central, sente que não é amada, então não é amada. E como crença intermediária, supõe que também a terapia não vai fazer efeito porque ela já não se sente amada, então não adianta ela fazer terapia porque ela tem esse entendimento que ela não é amada. Enfim, daí ela também se desqualifica positivamente, ela desqualifica positivamente a conquista dela do trabalho que ela tem na lancheria, que ela acha que qualquer pessoa conseguiria esse trabalho, entendeu? Tendo o 2º grau. Então eu vi ali, eu até fiquei com um pouco de se era uma desqualificação positiva ou se ela estava se minimizando, sabe? Mas daí depois eu lendo ali, revendo, né, as aulas, eu entendi que ela se desqualifica, assim, positivamente, sabe? Essa conquista é uma conquista importante, o trabalho que ela, né, tem na lancheria, e ela acha que, qualquer pessoa conseguiria, sabe? Então, eu acho também que acontece isso, dessa desqualificação, e isso, assim, mas nessa parte. Para mim, uma crença central. Eu concordo com os colegas aí também. Pode falar, João, fala aí. Não, para mim, uma crença central que é bastante forte é que é normal a submissão da mulher aos desejos do homem. Como mulher, sofrerei violência, serei julgada e hostilizada. Para mim, essa é uma crença de submissão da mulher. Durante o texto, me parece que ela pensa isso. E aí, as intermediárias, né? Então, se ela confessar, por exemplo, que fez determinada coisa, ela será julgada. E também a desvalia, né? Que não tem valor, né? Se ela não se põe valor, então, e reflete isso de que quando ela consegue alguma coisa, isso qualquer um conseguiria, né? Então, ela tem uma desvalia como uma crença central também. E daí origina, então, essa submissão, etc. Uhum. Acaba sendo um ciclo até, né? Que daí ela não se sente amada porque nunca teve amor na vida. Aí a questão da normalização do abuso, porque é assim normal na família dela, então para ela considera normal a desvalia de não merecer nada, se sentir sozinha, porque na visão dela ela sempre foi sozinha, então ela não tem como ser salva pela terapia, acompanhamento psicológico. Isso daí acabou ofuscando também que ela esquece do irmão dela. O irmão dela faz tratamento psicológico, psiquiátrico, não tem várias informações de como ele está ali no caso, mas acaba ofuscando isso, que o irmão dela está fazendo, talvez ele tenha seguido outro caminho, e o caminho que ela seguiu seja esse daí que o pensamento dela gera. Muito interessante, né? A associação que vocês já estão fazendo, né? De ter identificado muito bem assim, essas crianças de desamor, né? De medo de ser abandonado, de abandono, de ser sozinho. Né? Então a gente pode ter, ela tem crenças disso, frente a si mesma, né? Que é infeliz, que é abandonada, que é sozinha, que não é amada, né? E o quanto isso reflete na forma dela de ser, né? Nos temores dela, naquilo que ela aceita. Se ela construiu isso, daqui a pouco
isso eu estou inferindo, né? Não tenho certeza, mas pode ser. Quando alguém abusa dela, pensa, não, eu mereço mesmo. Se acha não merecedora de coisas boas, né? Ou tem medo de ficar sozinha no mundo, daí acaba. Quantas pessoas, quantas mulheres às vezes não acabam se mantendo em relações abusivas por medo de ficar sozinho, por achar que vai ficar sozinho, ou por achar que merece, né? E o contrário também, homens que se mantêm em situações abusivas com mulheres, né, abusivas também por ter crenças de ou medo de abandono ou desamor, né, falta de amor próprio. Então, bem interessante essa associação que eles estão fazendo das crianças já com o comportamento dela. Muito bacana. E é bem por aí mesmo. Né? E isso é o que gera. Né? E daí tem aquelas crianças intermediárias, que são aquelas regras que ela cria. Né? Por exemplo, se ela falar que não é mais virgem, ela vai ser julgada. Então ela cria a criança intermediária, que é aquela regra com o mundo. Né? Se eu falar o que acontece comigo, eu vou ser recriminada, né? Vou ser julgada. Se eu não beber, né, para as famílias, vou ser julgada, tem muito medo de ser julgada para essa família, né? Interessante. É bem por aí. Vocês conseguiram pegar bem este ponto. E da psicologia da aprendizagem social, sei que vocês já falaram, tá? Da repetição de comportamentos, enfim, queria que vocês continuassem falando sobre esse assunto, assim, o que vocês puderam ver dentro desses fenômenos, o que vocês assinalaram. Digamos, por exemplo, que ela não tem um modelo ideal a ser seguido, né? Ela não tem um norte para seguir que seja bom, positivo para ela. Porque falta isso na família. Falta isso e acaba atraindo, por exemplo, o namorado que tentou abusar dela. Acho que atraiu esse tipo de coisa por causa dessa modelagem não ideal que ela tem. E ela não consegue ver o que é o ideal para ela, o ideal que seria bom na vida dela. Acho que ela não consegue ter essa visualização porque falta. Eu me arrisquei aqui no reforço vicário. Não sei se acertei. Com a questão da aprendizagem por observação, sem necessidade de um reforço. Né? Eu, lendo o texto e vendo a definição do reforço vicário, né, e achei que poderia ser enquadrado aqui como exercício, né, de que, considerando todas as gerações que passou, né, na história dela, criado pela avó, a violência sofrida por elas, né, essa eu achei que poderia ser um aprendizado social por observação. E outra por moldar-se ao meio também. Assim, ela, de alguma maneira, ela não tem muito como escapar dessa lógica da história familiar dela. Então, ela molda-se ao meio, tipo, talvez até como uma maneira de sobreviver ao meio social que ela vive. Foi isso. Os dois enquadramentos que eu achei ainda. Uhum. Ok. A gente vê, né, falando essa questão pela observação, né? Daí fica a dúvida que pode ficar no ar, né? Será que eu trago com áreas de dúvidas para vocês, de incertezas? Mas será que nessa família não há uma observação de modelos, né, femininos abusados e essa observação não tem ajudado na construção dessas crenças, né? Normal, minha avó foi abusada, minha mãe foi abusada, é normal isso. É assim que é, né? Um aprendizado negativo, né? Mas ruim. Não vou usar negativo porque a gente estava falando agora dos processos operacionais do Skinner e onde negativo é retirada de um estímulo. São aprendizados ruins, né? Mas que não é um aprendizado baseado na observação da família, que acontece com as mulheres. Eu acho que dentro da aprendizagem social de Bandura, que ele fala, né, que uma boa parte da aprendizagem que o indivíduo adquire
decorre da imitação ou modelagem, né? Então, eu acho que daí ele fala do comportamento, né? E o meio que eles interagem entre si. Então, eu acredito que sim, que tenha influência, sim. As questões do avô, que abusava da avó, que tentou abusar a mãe, depois a violência que ela sofreu. Sei lá, eu vou mais nessa parte aí das questões da teoria do Bandura, assim, que ele fala. Nessa parte aí da imitação modelagem mesmo. E aquele comportamento de quando todo mundo tá... Você lembra daquele vídeo que eu passei para vocês, né? Da mulher na recepção, as pessoas se levantavam, todo mundo se levantava, né? Que estava falando sobre conformidade social. E dá para fazer um paralelo, e isso é uma pergunta, eu não quero que vocês reflitam, sem resposta pré-fabricada, e qualquer tipo de resposta é bem válida, tá? Dentro daquilo que a gente observou, será que essa questão de quando a família, todo mundo bebe nos eventos, nas confraternizações, e ela acaba bebendo também, pode ter alguma relação, ou vocês acham que não está relacionado, que não é um fenômeno dentro da conformidade social? Pois era o que eu pensei agora, porque a modelagem social da família dela são duas. Não coloquei isso no trabalho, mas refletindo agora com todos vocês, seriam duas modelagens, né? A questão do alcoolismo e a questão da violência sofrida por outros homens, né? Que é a questão do estupro. Agora eu identifico duas modelagens de comportamento, modelagens sociais, né? Da família da Fabiana. E aí, pessoal? Quem concorda, não concorda? Então, pessoal, alguém gostaria de trazer mais alguma contribuição, alguma ideia, algo que não falou, que quer falar? Eu tô com vontade de refazer meu trabalho. Não. Nossa. Mas, assim, isso faz parte do processo. Às vezes a gente sempre encontra coisas novas. E se tu passar por... Eu vou te dar um exemplo. Existe uma coisa na psicologia que se chama supervisão. Entre profissionais também. Isso acontece. Às vezes a gente está com um caso difícil, a gente está com dificuldade, a gente conversa com outros profissionais, colegas, né? Isso é até positivo a gente ter, porque os colegas que a gente possa ter momentos de supervisão de casos. E às vezes tu passa um caso para uma pessoa, tu passa para outra pessoa, vê outras coisas diferentes, outros fenômenos que a gente, às vezes, por estar há muito tempo atendendo o paciente, a gente não teve um distanciamento importante para poder observar. Então, isso acontece, né? Vão ter colegas que, ainda mais no momento que a gente está aprendendo, né? A gente vai observar fenômenos, daqui a pouco outros colegas vão trazer outros aspectos que a gente não considerou, mas faz parte do processo. Eu estou dizendo que, se isso acontece, a gente já está bem acostumado, trabalha anos na área, quiçá quando a gente está aprendendo. É até positivo isso, né? Quando tu me fala isso, eu avalio assim, eu estou saindo deste seminário com algo a mais. Até que gostaria de acrescentar no meu trabalho, mas esse seminário me trouxe outras perspectivas, outros olhares. Esse é o intuito no seminário. Esse é o principal objetivo. A gente poder construir algo diferente no conjunto, né? É o que na Gestalt terapia fala, né? Dentro do conceito até da psicologia da Gestalt, que o todo é maior que a soma das suas partes. Então, a ideia é que o nosso todo, a nossa construção do todo, represente mais do que as nossas construções individuais, né? Embora a gente não esteja falando sobre Gestalt terapia no momento. Eu já trouxe... Professor, na questão ali que tu falou dela beber nas confraternizações de família, eu acho que ela tem consciência, assim, no sentido de... ao beber sem vontade, né?
a resposta que ela quer ter é não ser julgada pela família, né? É a mesma forma como eu acho que o senhor falou da questão dela afirmar que é virgem também para não ser julgada, né? Então, eu acho que isso é provocado por ela mesma. Ela faz propositalmente isso. Ah, eu vou beber porque daí ninguém vai, né? Sei lá, toda minha família. Não sei, Entendi. acho mais nessa parte. Alguém concorda com a colega? A questão do bebê, eu acho que ela faz consciente do ato de beber para evitar ser julgada exatamente, mas talvez inconscientemente do que pode acontecer com ela depois desse ato, entendeu? Que eu acho que isso aí Sim, ela acaba tem ficando bem consciência, ofuscado pelo ela tem medo de ser julgada. isso, ela tem consciência da resposta, né? Tipo, ah, eu vou beber em resposta de não ser julgada, tipo, digamos assim. Mas o inconsciente eu concordo contigo na questão Até porque aí. tem histórico de alcoolismo na família, né? Então, Sim. ela pode acabar se afundando mais ainda no álcool por fazer isso para agradar os outros. E isso daí eu acho que é inconsciente dela. Mas consciente do ato em si. Sim. Ok. A teoria da conformidade traz esses aspectos, né? Aquilo que é consciente do sujeito e aquilo que não é, né? Porque ambos a gente pode entender como uma conformidade social. Ela pode ser sem o sujeito se dar conta por acreditar que aquilo é o normal, ou a pessoa pode entender que aquilo não é o normal, mas que mesmo assim se sujeita, se submete a um funcionamento do grupo, daquilo que ela observa socialmente, né? Então, por exemplo, a gente pode tem a conformidade informacional e a normativa, né? Na informacional, a pessoa realmente acredita que beber é o certo na família. Na normativa, não, a pessoa tem a crítica, mas mesmo assim se submete, se subjuga a um comportamento que ela não concorda, como a própria Aline trouxe para nós, contribuindo, né? De que ela realmente, e bem corretamente, ela percebe que é errado, mas mesmo assim ela submete. Mas isso também não é isenta de estar se modelando ao comportamento da família. Contra a vontade, corretamente, mas ainda assim está se modelando, né? Claro que daí Mas entra... ela tem consciência da resposta, né, professor? Porque tem ela consciência. bebe justamente para não ser julgada. Ela Sim, afirma que é virgem para não ser julgada pela família. Então, perfeito. Né? Existe então a conformidade, onde ela estaria bebendo por, poxa, todo mundo está bebendo, então acho que é o certo. Isso seria uma conformidade informacional. Agora, tem momentos onde a pessoa se adequa, repete modelos observados para não ser julgado, para não se ficar dissonante do grupo, por medo de alguma punição, por não ser aceito, enfim. Daí entram as crenças dela, de medo de ser abandonada, de ficar sozinha, de não ser amada, que influencia nesse fenômeno. E aí, pessoal? Então, eu vou abrir para as considerações finais de vocês. Quem quiser trazer algum comentário, o que achou da atividade, ou quiser trazer ainda alguma coisa, está aberto para isso também. Achou ruim, não gostou, achou bacana, por tal motivo. Todo feedback é importante, pessoal. Eu particularmente achei legal a análise do caso, assim, no trabalho, pensando no todo. Nos faz pensar bastante. Bem interessante. eu não achei fácil. Achei bem... Claro, aborda todas as questões que a gente trabalhou na aula até aqui, mas eu fiquei pensando muito para conseguir identificar as teorias com justamente até por aquilo que acho que o senhor falou, professor, da questão da gente não é o que tu está pensando, não é o que tu está pensando, é o caso.
Olha o caso, fora das tuas crenças, fora dos teus pensamentos, analisa o caso da Fabiana. É a Fabiana que está como paciente falando, relatando, né, para o profissional ali, para o psicólogo, tudo que ela, né, o que marcou, o que não marcou, como ela se vê, enfim. Aí essa parte para mim de fazer essa separação foi bem difícil. Não sei se é separação não, mas para fazer ali, colocar cada coisinha na sua caixinha, enfim, porque também cabe várias caixinhas, às vezes, na mesma frase do relato dela, assim, que a gente viu acaba aqui, meio que tudo se relacionando, né? Perfeito. Eu também achei bem difícil, o professor não sabia onde começava um e onde terminava o outro. Aí para mim estava tudo entrelaçado, assim. Então eu achei um trabalho difícil de fazer, sinceramente. E fiquei pensando, fiquei curiosa assim de saber como que se desconstrói todo esse emaranhado de coisas, assim, sabe? Eu tinha uma visão de que a TCC seria uma coisa mais rápida, mas também não vejo como ser tão rápido, né? Quando vem com uma coisa tão emaranhada, assim, tão profunda, né? Então, achei difícil, mas também achei interessante. Me possibilitou uma nova visão, assim. Bom, a dificuldade que eu tive era de exatamente tentar responder os 3 níveis que tu perguntaste, né? Por exemplo, tu começa perguntando sobre fenômenos comportamentais, que na verdade tu pode estender para todos os outros, como tu deste a disciplina, vindo do início historicamente, dos primeiros pensamentos, né? Para o primeiro surgimento da ideia, né? E há toda uma evolução entre os autores, né, das teorias que vão se sucedendo, se confirmando ou não, né, até terminar na social. Então, quando tu faz essa pergunta de comportamento, né, eu entendi, ao menos até pela ordem que fizeste essas perguntas, que tu queria algo mais de raiz, digamos assim, mais do início, né? Então, por isso que a questão da punição entra mais nessa primeira parte, não que ela não se suceda depois nas outras, né? Então, me parece que essa lógica evolutiva que tu deste, histórica, né, da disciplina, ela pode ser confundida, né? Me parece que eu tenho que tentar me situar exatamente em qual das teorias que eu estou trabalhando, tentando responder. Mas aí quando tu coloca entre parênteses, por exemplo, né, que fala na questão cognitiva, e tu fala em crenças, pensamentos automáticos, aí ajuda a situar, né? Mas se não fizeres isso, a coisa fica complicada, né? Eu tive essa dificuldade de me situar dentro da E tudo se relaciona, né? Tudo, e como os colegas falaram, dá para interrelacionar todos os fenômenos, né? Isso realmente deixa uma sensação de emaranhamento mesmo, né? Não, e assim, claro, com um trabalho desse com consulta, eu fico pensando se existe somente memória, né, numa prova teórica, por exemplo, que fosse responder, né? Então, há que se estudar muito para poder se localizar, separando o que é esse comportamento que ela perdoou o namorado, como é que isso se enquadra no todo, né? E, enfim, eu acho que é bem complexo o assunto, mas é um desafio e acho que foi uma oportunidade de rever tudo, aprender e interligar esses pontos, né? Acho que esse é o mérito do trabalho, juntar-os, né? E não compartimentar, que às vezes tu assiste uma aula, não assiste outra, e fica muito compartimentado o conhecimento, e para interligar isso, aí tem que ter mais neurônios, e nem sempre temos todos eles necessários. Eu gostei muito do trabalho, achei, primeiro lendo tudo, achei bem fácil tudo, mas é um trabalho que pede bastante observação, observar muito ali a história toda, refletir bem. Eu fiz ele por etapas, né, bem devagarinho,
Mas eu me achei bastante, eu gostei bem. Foi bem legal. Mas alguém gostaria de trazer alguma consideração final? Fique à vontade. O senhor vai dar algum retorno ali, professor, para o trabalho que a gente postou, para a gente saber como é que a gente, se foi mais ou menos? Boa pergunta, boa pergunta. A aula que vem a gente vai fazer uma revisão para a prova e já considerando isso como um aspecto importante para a revisão da prova, porque esse trabalho, ele trabalha os conceitos que vão entrar na prova, eu já vou fazer a revisão do trabalho, assim, trazendo aquilo que, assim, um retorno, né, daquilo que foi discutido de uma forma mais geral. Não vou fazer individualizado. Individualizado vai estar lá no portal, ou no retorno do e-mail de quem me mandou. Daí eu mando um comentário individual, né, sobre a sua produção. Mas, assim, a ideia da avaliação individual é apontar aquilo que foi bacana, aquilo que poderia talvez ter desenvolvido mais ou não, mas isso não é o que vai fazer a diminuição de ponto. Porque o que não é um trabalho de nota 10 é um trabalho onde a pessoa não refere aquilo que aconteceu no texto com a teoria, ou não tentou fazer, né? Um trabalho de 4 linhas, né? Então aí são trabalhos que, opa, não, só um pouquinho, né? Vamos readequar a nota para uma produção que é um pouco menor. Agora um aluno que se dedicou, um grupo de alunos se dedicaram a tentar explicar os fenômenos, né? Que tu vê que abordou, né, de uma forma rica o assunto, para mim não me importa se acertou ou errou, nesse caso, tá? Importante a produção. Se é uma produção rica, tu vê que o aluno teve um esforço. Para mim isso é uma produção nota 10, tá? E daí no nosso encontro, na aula que vem, daí sim, eu vou trazer os fenômenos que a gente pôde observar no trabalho, mas o que eu quero dizer é que se essa minha observação na aula que vem estiver muito distante do que tu fez na tua produção, isso não é o fator que fez diminuir a tua nota, tá? Ok? Mas sim, na próxima aula eu vou fazer uma, entre aspas, porque há de se considerar os olhares plurais, né? O aluno não precisa concordar comigo, né? Então, no sentido de contribuição, vocês tiveram um ponto de vista, eu vou trazer uma a mais do professor, para auxiliar na compreensão do caso, tá? Porque a minha ideia não é vocês saírem assim com uma viseira, né? Sem ter a forma de vocês de pensarem e de avaliarem os fenômenos. E até de concordar ou não concordar. Por exemplo, teve um momento ali que o Rodrigo e a Aline, não, o Andréia, tiveram, ou a Vanessa, agora não, que disseram, não concordo. Ótimo! Vocês têm que ter a avaliação de vocês, né? A forma, aquilo que vocês acham, não, para mim isso aqui como psicólogo em formação, isso aqui para mim não me serve. Não é a forma como eu entendo a minha concepção de ser humano. Ok, ótimo. Né? As disciplinas também servem para a gente poder ver aquilo que a gente concorda, aquilo que a gente concorda, aquilo que faz parte da nossa constituição como perfil de terapeuta ou não. Isso também é necessário ocorrer. E é normal. Tá bom, pessoal? Então, assim, na próxima aula a gente vai fazer uma revisão para a prova, onde eu vou dizer assim, pessoal, isso aqui é importante, isso aqui, deem uma olhada a fundo nesses aspectos aqui, enfim, vou dar uma orientação e dicas de estudos para vocês e vamos fazer, assim, a revisão desse trabalho. Tá bem, pessoal? Então, quero desejar um bom dia para vocês, uma boa semana. A Lara também. Oi, pessoal. Ó, que amor. Né? Que amor. Tchau. Tchau. Parece uma fofa, né? Mas não é, tá? Ela é uma ogra. É uma ogra, tu leva ela no parque, ela late pra todo mundo, né? Quer morder as veinhas. Tu parece uma princesinha, mas não é. Eu coloco o Coldplay aqui pra tocar, ela late. Se eu colocar Black Sabbath ou Slipknot, ela fica mansinha. Ela é uma ogra metaleira. Tá bom, pessoal? Quero desejar uma boa semana. Oxi, também quero Oi? desejar uma boa semana para todo mundo. A Cristiane também tem uma lá, ó. A Andréia também tem uma Oi, gata Lara. lá. Até mais, pessoal. Olha lá, ó. Tchau, pessoal.